E se eu te dissesse que o maior pulmão do mundo está destinado a se transformar no maior oceano interior da Terra? Que as profecias deixadas por um dos videntes mais precisos da história moderna apontam para uma transformação tão radical da Amazônia que mudaria completamente o mapa da América do Sul? Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, viu algo que a ciência apenas agora começa a sussurrar em seus corredores mais reservados. A floresta que conhecemos pode estar nos últimos capítulos de sua existência terrestre, dando lugar a algo que nossos bisavós jamais imaginariam testemunhar. Enquanto milhões debatem o desmatamento e as queimadas, poucos percebem que forças muito maiores, cósmicas e geológicas, podem já estar em movimento, preparando uma mudança que transcende qualquer ação humana. Nos estados alterados de consciência que o tornaram lenda, Cayce descreveu com detalhes perturbadores como a bacia amazônica voltaria a ser o que foi há milhões de anos, um vasto mar interior que conectaria oceanos e redefiniria a própria essência do continente sul-americano. Ele não falou de destruição, mas de transformação cíclica, daquela dança eterna entre terra e água que o planeta executa em compassos de milhares de anos. E hoje, quando observamos o derretimento acelerado das geleiras, a elevação dos mares e os padrões climáticos cada vez mais imprevisíveis, suas palavras ecoam com uma precisão que arrepia a espinha. Será que estamos testemunhando os primeiros sinais dessa profecia se desenrolando diante dos nossos olhos, enquanto a humanidade se distrai com as trivialidades do cotidiano? A história de Edgar Cayce não começou com fama ou reconhecimento, mas com uma humilde dádiva que o transformaria no vidente mais documentado do século XX. Nascido em 18 de março de 1877, em uma pequena fazenda no Kentucky, este homem comum descobriu que, ao entrar em transe profundo, acessava uma fonte de conhecimento que transcendia o tempo e o espaço. Não eram previsões vindas de cartas ou cristais, mas leituras que emergiam de um estado alterado de consciência tão profundo que ele próprio não se lembrava de nada ao despertar. Durante 43 anos, Cayce realizou mais de 14.000 leituras psíquicas, todas meticulosamente documentadas, abrangendo desde diagnósticos médicos impossíveis até visões sobre o futuro da humanidade e as transformações geológicas do planeta. O que tornava Cayce extraordinariamente diferente de outros videntes era sua precisão assustadora e a natureza holística de suas percepções. Ele não via o futuro como um evento isolado, mas como parte de ciclos cósmicos que a Terra atravessa em sua jornada evolutiva. Para ele, o planeta era um organismo vivo, respirante, que passava por transformações periódicas tão naturais quanto as estações do ano. Quando falava sobre mudanças geológicas, não o fazia com tom apocalíptico, mas com a serenidade de quem compreende que destruição e criação são faces da mesma moeda universal. A Amazônia, nesse contexto, não era apenas uma floresta a ser preservada ou destruída pela humanidade, mas um elemento participante de um drama geológico muito maior, escrito nas camadas profundas da memória planetária. Foi em uma de suas leituras mais perturbadoras que Cayce descreveu o retorno do mar interior amazônico. Ele viu, com aquela clareza que caracterizava seus transes mais profundos, águas oceânicas avançando gradualmente sobre a bacia amazônica, transformando a maior floresta tropical do mundo em um vasto corpo d'água que conectaria o Atlântico ao Pacífico. Não seria um evento repentino, mas um processo que se desenrolaria ao longo de décadas, talvez séculos, impulsionado por mudanças na inclinação do eixo terrestre, pelo derretimento das calotas polares e por movimentos tectônicos que a ciência moderna apenas começou a mapear. Ele falou de uma época em que navios atravessariam o coração da América do Sul, onde hoje vemos árvores centenárias e rios caudalosos. Mas por que a Amazônia? Por que este pulmão verde do planeta estaria destinado a se transformar em oceano? Cayce explicava que a região já havia sido mar no passado geológico distante, quando os continentes dançavam em configurações completamente diferentes.
Os registros acásticos, essa biblioteca cósmica que ele acessava em seus transes, mostravam a Amazônia como um corpo d'água vasto que separava massas de terra hoje unidas. A transformação que ele previu não seria uma novidade, mas um retorno, uma memória ancestral do planeta se manifestando novamente. Para Cayce, o tempo era circular, não linear, e eventos geológicos seguiam padrões que se repetiam em escalas que nossa consciência limitada mal consegue compreender. A precisão de Cayce em outras previsões empresta peso assustador às suas visões sobre a Amazônia. Ele previu o colapso da Bolsa de Valores em 1929, alertando investidores meses antes do desastre. Falou sobre a Segunda Guerra Mundial anos antes de Hitler chegar ao poder, descrevendo com detalhes perturbadores a devastação que viria. Previu a descoberta dos manuscritos do Mar Morto décadas antes de serem encontrados e até mencionou a ascensão e queda da União Soviética quando Stalin ainda consolidava seu poder. Mas suas previsões mais inquietantes sempre envolveram mudanças geológicas, a submersão parcial do Japão, o surgimento de novas terras no Atlântico, a separação da Califórnia e, sim, a transformação da Amazônia em mar interior. O que torna essas profecias ainda mais relevantes hoje é a velocidade alarmante com que o clima global está mudando. Cayce falava de um período de transição onde a humanidade testemunharia sinais claros dessas transformações. Aumento dramático na temperatura dos oceanos, derretimento acelerado das geleiras, padrões climáticos erráticos que desafiariam todas as previsões científicas. Olhe ao seu redor neste exato momento. Não estamos vendo precisamente isso? O Ártico perde gelo em taxas que os cientistas consideravam impossíveis há apenas 2 décadas. Os oceanos absorvem calor em níveis recordes ano após ano. E a Amazônia, ironicamente, está mudando de dentro para fora, com áreas cada vez maiores deixando de funcionar como sumidouros de carbono para se tornarem emissoras. Mas Cayce não via essas mudanças como punição divina ou consequência exclusiva da ação humana. Para ele, a Terra passava por ciclos de renovação necessários à evolução tanto do planeta quanto das consciências que nele habitam. Ele falava de uma era de aquário que traria transformações radicais em todos os níveis, físico, mental e espiritual. A submersão da Amazônia, nesse contexto, seria parte de um processo maior de realinhamento planetário, onde antigas terras desapareceriam e novas surgiriam, criando oportunidades para que a humanidade repensasse sua relação com a natureza e consigo mesma. Não era o fim, mas uma metamorfose dolorosa que prepararia o terreno para uma civilização mais consciente. O vidente também alertava que essas mudanças não aconteceriam de forma uniforme ou previsível. Haveria acelerações súbitas, períodos de aparente estabilidade e então, novamente, saltos dramáticos. A própria ciência atual confirma essa não linearidade. Pontos de inflexão climática onde pequenas mudanças desencadeiam transformações exponenciais. A Amazônia, com sua complexa rede de retroalimentação entre floresta, atmosfera e oceano, representa exatamente um desses pontos críticos. Quando Cayce viu águas cobrindo a floresta, talvez estivesse percebendo não apenas o resultado final, mas todo o processo de desestabilização que levaria a esse desfecho. Um processo que já está em andamento, silencioso e inexorável como o movimento das placas tectônicas. Os registros acásticos que Cayce acessava revelavam algo ainda mais profundo sobre o destino da Amazônia. A região carregava memórias de civilizações antigas que a humanidade moderna sequer suspeitava. Ele falava de povos que habitaram essas terras quando ainda eram costeiras, sociedades avançadas que compreendiam as leis naturais de forma intuitiva e viviam em harmonia com os ciclos planetários. Essas civilizações, segundo suas leituras, sabiam que a terra sob seus pés era temporária, que o mar eventualmente retornaria, e construíram seus conhecimentos e estruturas com essa consciência da impermanência. Para Cayce,
A transformação futura da Amazônia seria também um despertar dessas memórias ancestrais, enterradas sob camadas de sedimentos e esquecimento. Existe uma ironia cruel e profunda no fato de lutarmos tão desesperadamente para salvar a Amazônia do desmatamento humano, sem perceber que forças muito maiores podem já ter determinado seu destino. Casey não defendia a inação ou o descaso ambiental. Muito pelo contrário, ele ensinava que nossa responsabilidade moral persiste independentemente dos grandes ciclos planetários. Preservar a floresta hoje é honrar a vida presente, respeitar as espécies que dela dependem e talvez ganhar tempo precioso para que a humanidade amadureça espiritualmente antes que as grandes transformações se concretizem. Cada árvore que permanece de pé, cada hectare protegido, representa não uma vitória definitiva, mas um testemunho de nossa capacidade de cuidado e reverência. O vidente também percebia que a consciência coletiva humana influenciava o ritmo dessas transformações planetárias. Não que pudéssemos impedir completamente mudanças geológicas de escala continental, mas que nossa vibração coletiva, nossos pensamentos e ações em massa criavam campos energéticos que aceleravam ou suavizavam processos naturais. Uma humanidade mais desperta, mais conectada com os ritmos da Terra, poderia experienciar essas transições de forma menos catastrófica, mais gradual e consciente. Por outro lado, uma civilização em guerra consigo mesma, destruindo compulsivamente seu próprio habitat, atraía mudanças mais bruscas e dramáticas, como se o planeta precisasse se sacudir violentamente para despertar seus filhos adormecidos. As visões de Casey sobre a Amazônia não terminavam com a água cobrindo a floresta. Ele via além, para um tempo futuro, onde novas terras emergiriam em outras partes do globo, onde a humanidade sobrevivente teria aprendido lições cruciais sobre humildade, cooperação e respeito aos ciclos naturais. A submersão da Amazônia seria dolorosa, sim, deslocaria milhões, mudaria economias inteiras, reescreveria mapas e histórias. Mas também seria um portal, uma passagem para uma era onde a humanidade finalmente compreenderia que não está separada da natureza, mas é uma expressão consciente dela, tão sujeita às suas leis quanto as marés são governadas pela lua. Quando mergulhamos nos detalhes específicos que Casey ofereceu sobre essa transformação, encontramos elementos que ecoam de forma perturbadora com dados científicos contemporâneos. Ele mencionou que as primeiras mudanças visíveis envolveriam o aumento dramático nas inundações amazônicas, com os rios transbordando seus leitos históricos não apenas sazonalmente, mas permanentemente. Hoje vemos exatamente isso. Recordes de cheias quebrados ano após ano, comunidades ribeirinhas que existiram por gerações sendo forçadas a se realocar, áreas antes habitáveis se tornando pântanos permanentes. O que antes parecia flutuação natural, agora revela um padrão, uma tendência que aponta para algo maior se desdobrando nas profundezas do tempo geológico. O vidente também falava de mudanças na própria estrutura do solo amazônico. Ele descrevia processos de amolecimento do substrato como se a terra estivesse gradualmente perdendo sua solidez, preparando-se para receber as águas que viriam. A ciência moderna descobriu que o degelo do permafrost em regiões árticas libera metano e desestabiliza o solo de formas antes imprevistas. Na Amazônia, embora não haja permafrost, existem vastos depósitos de turfa e matéria orgânica que, quando saturados por mudanças nos padrões de chuva, podem efetivamente transformar regiões inteiras em terrenos instáveis, quase líquidos. Casey percebia essas transformações sutis que preparam o palco para mudanças dramáticas, como um edifício que enfraquece suas fundações silenciosamente antes do colapso visível. Mas talvez o aspecto mais intrigante de suas previsões seja a dimensão temporal. Casey nunca foi específico sobre quando exatamente essas mudanças se completariam, deliberadamente evitando datas precisas, porque compreendia que o tempo nos planos espirituais e geológicos não corresponde diretamente ao tempo humano. Ele falava em gerações, em períodos de transição que poderiam abranger décadas ou mesmo séculos. Isso cria uma tensão fascinante.
Estamos no início desse processo, no meio ou nos aproximando de uma aceleração final? Os sinais que vemos hoje são apenas prenúncios distantes ou já estamos nas primeiras páginas do capítulo que Cayce leu nos registros acásticos? A resposta, segundo os próprios ensinamentos de Cayce, depende parcialmente de nós. O futuro não é uma linha reta inevitável, mas um campo de probabilidades que se solidifica à medida que nossas escolhas coletivas o moldam. Se a humanidade despertar, se elevarmos nossa consciência coletiva, se aprendermos a viver em harmonia verdadeira com os ritmos planetários, talvez possamos não impedir, mas transformar a natureza dessa transição. Talvez possamos experienciar essas mudanças não como catástrofes súbitas, mas como processos graduais que permitem adaptação, migração consciente e uma reorganização civilizacional que preserve o essencial enquanto libera o obsoleto. Ou talvez estejamos destinados a aprender da forma mais dura, através da perda e da transformação forçada, até que finalmente compreendamos as verdades que Cayce tentou nos ensinar. Então aqui estamos, neste exato momento da história humana, suspensos entre o que foi e o que será. Testemunhas de sinais que Edgar Cayce viu décadas antes de nosso nascimento. A Amazônia pulsa ali, viva e vibrante, enquanto forças que transcendem nossa compreensão imediata tecem seu destino nas profundezas do tempo geológico. Cayce não nos legou essas visões para nos paralisar com medo, mas para nos despertar com consciência. Ele queria que compreendêssemos nossa verdadeira posição neste planeta, não como senhores arrogantes, mas como participantes conscientes de uma dança cósmica muito maior. Cada decisão que tomamos hoje, cada árvore que preservamos ou destruímos, cada pensamento de reverência ou descaso que alimentamos, tece-se no tecido dessa transformação inevitável, suavizando ou intensificando o que está por vir. A profecia do oceano interior amazônico é, em sua essência mais profunda, um espelho refletindo nossa própria jornada evolutiva. Assim como a floresta pode estar destinada a se transformar em mar, nós também estamos chamados a transformações internas igualmente radicais. Cayce entendia que as mudanças externas do planeta sempre espelham mudanças necessárias na consciência humana. A pergunta que ecoa através dos tempos, desde suas leituras até este momento presente, não é se conseguiremos impedir essa transformação, mas sim quem nos tornaremos durante esse processo. Evoluiremos com sabedoria, adaptando-nos conscientemente aos ciclos maiores da existência? Ou resistiremos cegamente até sermos forçados a despertar pela própria força das circunstâncias? Talvez o maior presente que Cayce nos deixou não tenha sido a profecia em si, mas o convite para olharmos além do visível, para sentirmos além do imediato, para compreendermos que somos parte de algo imensamente maior e mais misterioso do que nossa mente limitada consegue apreender. A Amazônia, seja floresta ou oceano, permanecerá sendo um dos corações sagrados deste planeta, pulsando vida em qualquer forma que assuma. E nós, se escolhermos a consciência ao invés do medo, estaremos ali não como espectadores passivos de uma tragédia, mas como participantes conscientes de uma metamorfose planetária que pode nos elevar a dimensões de existência que ainda mal vislumbramos. Se este conteúdo ressoou em algum lugar profundo dentro de você, se despertou questões que antes dormiam, deixe sua marca aqui através de um comentário compartilhando o que sentiu. Sua perspectiva importa, sua reflexão adiciona camadas a essa conversa coletiva que transcende este vídeo. Inscreva-se neste canal para continuarmos juntos essa jornada de despertar e compreensão, explorando os mistérios que Edgar Cayce e outros visionários nos legaram. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo, porque talvez seja exatamente o despertar que essa pessoa estava esperando sem saber.